E se o amor da sua vida começasse a te esquecer dia após dia? Até onde você iria para preservar cada momento, cada lembrança e cada promessa? Jessica e Rafael nos mostram que o verdadeiro amor não está apenas nas memórias, mas na decisão de permanecer, mesmo quando tudo parece se apagar lentamente. Era o verão de 1984. O calor abrasador fazia o asfalto parecer líquido sob os pés dos transeuntes, e o centro da cidade pulsava com uma mistura de sons e luzes. As vitrines das lojas refletiam um mundo em neon, enquanto ventiladores nas portas tentavam em vão espantar o calor sufocante. Jessica, com seus 22 anos, caminhava apressada pelas ruas movimentadas, sua saia jeans balançando levemente a cada passo. Vestia uma camiseta com o icônico logo dos Rolling Stones, um sorriso discreto nos lábios, enquanto seus fones de ouvido tocavam uma música famosa na época. Com uma pilha de livros emprestados da biblioteca equilibrada nos braços e uma bolsa de couro surrada pendendo do ombro, Jessica avançava entre a multidão, desviando das pessoas e dos obstáculos com a agilidade de quem conhecia cada centímetro daquele centro urbano. A pressa, no entanto, a fez tropeçar em uma rachadura na calçada. Os livros escaparam das mãos e se espalharam pelo chão. "Droga!", sussurrou, abaixando-se rapidamente para recolhê-los. Antes que pudesse juntar o primeiro livro, uma voz masculina soou ao seu lado. "Deixa que eu te ajudo." Jessica levantou o olhar e encontrou Rafael. Ele usava uma camisa xadrez aberta sobre uma camiseta branca, e o cabelo, levemente bagunçado, parecia se encaixar perfeitamente no contexto. O sorriso dele era sincero, quase familiar, como se já a conhecesse há tempos. Era o tipo de sorriso que fica gravado na memória. "Leitora compulsiva?", brincou ele, empilhando os livros com cuidado. Seus olhos castanhos refletiam uma curiosidade genuína. Jessica sorriu, ainda surpresa pela abordagem inesperada. "Pode ser. Ou talvez eu só não saiba dizer não a bibliotecários insistentes." Ele riu, estendendo-lhe a pilha organizada. Ao se levantarem por um momento, parecia que o mundo ao redor havia desacelerado. Os sons da cidade tornaram-se distantes, como se eles estivessem em uma bolha invisível. O encontro, por mais casual que fosse, tinha o peso de algo significativo. "Sou Rafael", ele estendeu a mão. "Jessica." Ela apertou a mão dele, sentindo uma onda de calor que não vinha apenas do sol. Havia algo reconfortante naquele toque. "Você gosta de café?" Rafael perguntou, inclinando-se um pouco, quase como se estivesse apostando na resposta. Jessica hesitou por um segundo, mas o sorriso nos lábios de Rafael e o ritmo acelerado de seu coração já tinham decidido por ela. "Gosto. Então vamos tomar um?" Jessica riu, percebendo que aquela tarde comum estava prestes a se tornar inesquecível. E assim, os dois seguiram juntos pelas ruas, deixando para trás o acaso que os havia unido, sem saber que aquele era apenas o primeiro capítulo de uma longa história. A lanchonete era pequena, com mesinhas de fórmica colorida e cadeiras de metal que rangiam a cada movimento. O cheiro de café fresco se misturava ao som suave de uma música dos Beatles, que tocava em uma jukebox encostada na parede. Jessica e Rafael escolheram uma mesa próxima à janela, onde a luz da tarde entrava tímida. Pediram café e, entre goles quentes, mergulharam em uma conversa que parecia natural, como se fossem velhos conhecidos. "Então você gosta mesmo dos Rolling Stones?", Rafael perguntou, apontando para a camiseta dela. "Sou fã, mas escuto de tudo. Você também curte música?" Jessica devolveu a pergunta. "Demais. Eu coleciono discos de vinil. É meu passatempo favorito." A conversa deslizou com facilidade, passando de músicas a filmes e depois para sonhos e planos de vida. Descobriram que ambos vinham de famílias numerosas e que, apesar das diferenças, tinham muito em comum. Jessica trabalhava meio período em uma livraria e sonhava em se tornar escritora. Rafael, por sua vez, queria abrir sua própria oficina de eletrônica. "E você, o que quer ser quando crescer?", brincou Jessica, sorrindo de canto. "Acho que um herói." Rafael riu, mas havia uma sinceridade sutil em suas palavras. "Ou alguém que faça diferença, pelo menos." Jessica gostou da resposta. Ela já havia conhecido muitos homens, mas Rafael parecia diferente. Ele não tinha pressa. Não parecia apressado para impressionar ou competir. Era gentil e divertido, e isso o fazia relaxar como não fazia há muito tempo. A tarde passou rápido. Quando deram por si, o sol já havia se escondido no horizonte, e as luzes dos postes começavam a se acender nas ruas. "Acho que preciso ir", disse Jessica, olhando para o relógio no pulso. "Meu ônibus passa daqui a pouco." Rafael se ofereceu para acompanhá-la até o ponto. O
caminho foi curto, mas cheio de pequenas trocas de olhares e sorrisos. Ao chegarem, ele parou diante dela e por um momento ambos ficaram em silêncio, como se hesitassem em encerrar aquela tarde. "A gente pode se ver de novo?" Rafael perguntou, com uma expressão quase insegura. Jessica sentiu o coração bater mais forte. Era como se algo dentro dela dissesse que aquele era um momento importante. "Claro." Ela sorriu e Rafael devolveu o sorriso aliviado. O ônibus chegou e Jessica subiu os degraus, acenando uma última vez para Rafael pela janela. Ele ficou parado na calçada, observando o veículo partir, com a sensação de que acabara de conhecer alguém especial. Nos dias que se seguiram, os dois começaram a se encontrar frequentemente. Exploravam cafés escondidos pela cidade, trocavam discos e passeavam de bicicleta por ruas tranquilas. A cada encontro, descobriam mais sobre o outro, e o vínculo que estavam construindo se fortalecia como uma ponte sólida entre duas almas. Rafael adorava o jeito irreverente e espontâneo de Jessica. Ela parecia sempre pronta para uma nova aventura, como quando convenceu a dançar na chuva em uma noite quente de verão. Já Jessica se encantava pela paciência e generosidade de Rafael. Ele a fazia sentir-se segura, como se nada no mundo pudesse dar errado enquanto ele estivesse por perto. Uma noite, deitados em uma praça após um show, eles olharam para o céu estrelado em silêncio por um longo tempo. Então, Jessica quebrou o silêncio com uma pergunta. "Você acha que a gente vai ser feliz para sempre?" Rafael sorriu, entrelaçando os dedos nos dela. "Acho que seremos felizes enquanto estivermos juntos." E então ele a beijou. Foi um beijo suave, cheio de promessas silenciosas, como se naquele instante ambos soubessem que haviam encontrado algo raro e precioso. Era o começo de algo maior do que eles podiam imaginar. Uma história que, embora ainda estivesse no início, já se desenrolava com a intensidade de um romance eterno. Os encontros entre Rafael e Jessica se tornaram uma constante. As manhãs de domingo eram dedicadas a passeios de bicicleta pela cidade e as noites de sexta-feira a filmes nas praças ao ar livre. Entre cada encontro, a ansiedade crescente de estarem juntos parecia confirmar. Aquilo que sentiam não era um simples caso de verão, mas o florescer de um amor verdadeiro. Certo dia, Rafael a levou para uma feira de vinis. Era um pequeno paraíso escondido, com caixas repletas de discos, capas gastas pelo tempo e o cheiro inconfundível de nostalgia. Enquanto ele procurava raridades dos Beatles, Jessica se encantava com um álbum de Janis Joplin. "Essa é para os corações rebeldes", disse Rafael, rindo ao vê-la abraçar o disco como se fosse um troféu. "E você acha que eu não sou?" Ela ergueu a sobrancelha com um sorriso provocador. "Você é a mais rebelde de todas." Ele brincou, aproximando-se o suficiente para que Jessica sentisse a respiração dele. A feira terminou com os dois carregando vinis e risadas compartilhadas. À medida que o tempo passava, Rafael e Jessica se tornaram cúmplices não apenas nos momentos de alegria, mas também nos desafios diários. Havia a pressão dos empregos instáveis e o desejo constante de fazer algo maior na vida. Mas por mais que as dificuldades aparecessem, eles sabiam que tinham um ao outro. Uma tarde, durante um piquenique no parque, Rafael trouxe um caderno de capa dura. "Pensei que a gente podia anotar alguns dos nossos momentos juntos", sugeriu ele com um sorriso tímido. "Não sei, para não esquecermos." Jessica pegou o caderno nas mãos, emocionada pela delicadeza do gesto. "Vamos escrever nossa história." "Vamos. E quando estivermos velhinhos, vamos ler tudo isso e lembrar de cada detalhe." O caderno se tornou um projeto secreto dos dois. Nele registravam desde as aventuras de domingo até as conversas mais íntimas, como os medos de Jessica sobre o futuro e o sonho de Rafael em abrir sua própria oficina. Cada página escrita era uma promessa silenciosa de que aquele amor seria lembrado para sempre. O tempo avançava, e as diferenças entre os dois apenas os aproximavam mais. Rafael era metódico e organizado. Jessica, uma sonhadora que preferia deixar a vida fluir. Mas as brigas que surgiam por essas diferenças sempre terminavam em risos. "Você é a pessoa mais bagunceira que eu conheço", reclamava Rafael, ao encontrar os discos fora de ordem mais uma vez. "E você é a pessoa mais organizada que já amei", Jessica respondia, beijando-o com um sorriso travesso, desfazendo qualquer irritação. Os anos 80 se aproximavam do fim, e com eles vinham novas responsabilidades. Ambos estavam empenhados em construir algo concreto. Rafael trabalhava em 2 lojas de eletrônica para juntar dinheiro, enquanto Jessica se dedicava à escrita e sonhava com um dia publicar um livro.
Certa noite, enquanto preparavam um jantar juntos, Rafael observou Jéssica de soslaio. Ela cortava legumes com concentração, cantarolando baixinho uma melodia que tocava no rádio. Foi ali, naquela simplicidade, que ele sentiu uma certeza absoluta. Queria passar o resto da vida ao lado dela. Jess. Ele a chamou, hesitando por um instante. Ela ergueu o olhar. Você acha que somos certos um para o outro? Jéssica sorriu, deixando a faca de lado. Aproximou-se e abraçou Rafael pela cintura. Não sei se somos certos, mas sei que você é meu lar. Rafael beijou o topo da cabeça dela, grato por tê-la encontrado. Ele sabia que construir um futuro juntos exigiria paciência, mas também sabia que, ao lado de Jéssica, qualquer esforço valeria a pena. A última noite daquele ano foi especial. Em um terraço iluminado por luzes improvisadas, eles dançaram abraçados ao som de Time After Time, de Cyndi Lauper. Quando o relógio marcou meia-noite, Rafael fez um pedido silencioso, que aquele amor resistisse ao tempo. Jéssica parecia sentir o mesmo. Encostada no peito dele, murmurou: Eu te amo, Rafael. Ele apertou nos braços e sussurrou de volta: Eu também te amo, Jess, e sempre vou amar. Naquele momento, com as estrelas como testemunhas, eles selaram um pacto silencioso. Fossem quais fossem os desafios que surgissem, enfrentariam juntos. O início dos anos 90 trouxe consigo um sopro de esperança e novas oportunidades. Após se casarem em uma cerimônia simples, mas repleta de amor, Jéssica e Rafael estavam determinados a construir uma vida juntos. Alugaram um pequeno apartamento em um bairro tranquilo, adornado com pôsteres de bandas que adoravam e plantas que, apesar de seus esforços, pareciam não sobreviver por muito tempo. As noites eram preenchidas com risadas e música, enquanto o som de discos de vinil criava um ambiente de aconchego. A rotina se estabelecia em meio a compromissos de trabalho e sonhos compartilhados. Jéssica trabalhava como professora em uma escola pública, enquanto Rafael se dedicava ao seu emprego como técnico em eletrônica. Apesar das longas jornadas, nunca faltavam momentos de descontração. As noites de quinta-feira eram reservadas para experimentar novas receitas ou discutir os planos para o fim de semana. Um dia, enquanto cozinhavam juntos, Jéssica acidentalmente deixou o molho de tomate queimar. Não se preocupe, Rafael riu, enxugando as mãos no pano de prato. O que importa é que temos um ao outro. Ela olhou para ele, admirando a forma como conseguia transformar um erro simples em um motivo para sorrir. Você é sempre tão otimista. Como consegue? Eu sou otimista porque estou com você. Você é a razão de tudo isso, respondeu ele, puxando-a para mais perto. Nos meses que se seguiram, os desafios começaram a se acumular. Rafael enfrentou a instabilidade do emprego e, por algumas vezes, se viu preocupado com as contas que não paravam de chegar. Enquanto isso, Jéssica tentava manter um equilíbrio em sua vida profissional e emocional. A pressão era palpável, mas o amor que sentiam um pelo outro os mantinha firmes. Em uma dessas noites de incerteza, enquanto compartilhavam um jantar simples, Rafael decidiu que era hora de conversar sobre o futuro. Jess, eu sei que as coisas estão difíceis agora, mas e se a gente pensasse em ter um filho? Jéssica ficou em silêncio, processando a ideia. A responsabilidade de criar uma criança em meio a tanta incerteza era avassaladora. Rafael, você acha que estamos prontos? Ele olhou nos olhos dela, firme. Nunca estaremos prontos, mas não quero esperar mais. A vida é muito curta. Quero construir nossa família com você. Jéssica sentiu uma onda de emoção, mas também de medo. Contudo, as palavras dele ressoavam dentro dela, como um eco de esperança. Eu também quero isso, mas precisamos nos organizar. A partir daquela conversa, eles começaram a se planejar. A ideia de um futuro juntos se tornou uma nova motivação. Organizaram suas finanças e até mesmo consideraram mudanças em suas carreiras. Rafael começou a buscar oportunidades para abrir sua própria oficina, enquanto Jéssica se dedicou a uma formação extra, sonhando em publicar seu primeiro livro. As semanas se transformaram em meses, e o desejo de ter um filho crescia. Em uma noite chuvosa, enquanto se aconchegavam no sofá, Jéssica virou-se para Rafael. O que você diria se eu dissesse que estou grávida? O coração dele disparou. Eu diria que somos os mais sortudos do mundo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Jéssica, mas eram lágrimas de alegria. Eles não sabiam como as coisas se desenrolariam, mas a perspectiva de se tornarem pais trouxe um novo brilho aos seus olhos. O tempo passou, e logo Jéssica estava com a barriga crescida. O casal viveu momentos de pura felicidade, como a primeira vez que sentiram o bebê se mexer.
A preparação para a chegada da nova vida os aproximou ainda mais, e os pequenos detalhes, como escolher um nome e preparar o quartinho, tornaram-se projetos apaixonantes. Rafael estava sempre ao lado dela, participando de todas as consultas médicas e empolgado com cada ultrassom. Ao longo da gravidez, eles se tornaram um time inquebrável, repletos de expectativas e sonhos. Quando o dia tão esperado chegou e Jessica deu à luz a uma menina saudável, o mundo deles se iluminou. O nome, que escolheram Clara, representava a luz que traziam um para o outro. O choro da bebê ecoou pelo hospital, e naquele momento, tudo parecia perfeito. Você foi incrível, Jess, Rafael disse, olhando para a esposa com admiração. Nós conseguimos, respondeu Jessica, exausta, mas radiante. Nos meses seguintes, a rotina se tornou um turbilhão de fraldas, mamadeiras e sorrisos. As noites mal dormidas e as inseguranças de serem novos pais eram compensadas pelos momentos de ternura, como quando Clara sorria ao ver o rosto dos pais. Cada pequeno avanço dela, como o primeiro sorriso ou o primeiro passo, era celebrado como uma conquista monumental. Apesar das dificuldades, Jessica e Rafael aprenderam a encontrar a felicidade nas coisas simples, reforçando a certeza de que estavam juntos nessa jornada. As tardes passavam e as conversas se tornaram mais profundas, refletindo sobre o que significava ser uma família. Entre risos e lágrimas, eles descobriram a força que o amor verdadeiro proporciona. Mas a vida é feita de ciclos, e a felicidade não duraria para sempre. A cada nova fase que se iniciava, desafios se apresentavam. O casal precisaria enfrentar o que o futuro reservava para eles. Os anos 90 se desenrolaram com uma velocidade surpreendente. Clara crescia e a vida da família se tornava uma dança entre as responsabilidades diárias e os momentos de alegria simples. Rafael e Jessica, agora pais dedicados, trabalhavam arduamente para proporcionar à filha um lar cheio de amor e segurança. As dificuldades financeiras ainda eram uma sombra, mas o amor que sentiam um pelo outro e pela filha os impulsionava a enfrentar os desafios com coragem. A pequena casa com a jabuticabeira no quintal tornou-se o cenário perfeito para a infância de Clara. As tardes eram preenchidas com risadas, brincadeiras e a música que nunca saía de casa. Jessica fazia questão de que as melhores canções a acompanhassem durante o crescimento da filha, e Rafael sempre se divertia tocando violão enquanto elas cantavam juntas. Os vinis da adolescência agora tocavam em harmonia com novos artistas que emergiam, trazendo novas histórias e sentimentos. Em meio à rotina, o casal encontrou um equilíbrio. Jessica se dedicava ao seu trabalho na escola e ainda encontrava tempo para escrever em seu diário, alimentando o desejo de publicar seu primeiro livro. Ela registrava as pequenas alegrias do dia a dia, as travessuras de Clara e, acima de tudo, o amor que sentia por Rafael. Era uma forma de expressar a profundidade de seus sentimentos e de preservar as memórias que construíam juntos. Certa noite, enquanto Jessica revisava suas anotações, Rafael entrou na sala, trazendo consigo uma garrafa de vinho. "O que você está fazendo, amor?" perguntou, se acomodando ao lado dela. "Estou tentando organizar as ideias para meu livro. Às vezes sinto que preciso registrar tudo o que estamos vivendo." Rafael sorriu, admirando a paixão dela pela escrita. "Você sempre teve esse dom, Jess. Sua história merece ser contada. E eu vou estar ao seu lado, sempre que precisar de um coautor", brincou, fazendo-a rir. O encorajamento dele era uma fonte constante de força, e Jessica se sentia motivada a seguir em frente. Assim, os dias se transformaram em semanas, e a escrita se tornou uma parte essencial de sua vida. Mas, como em toda história, a calma precede a tempestade. Em 1999, um evento trágico abalou as fundações do que haviam construído. Rafael perdeu seu emprego devido a uma reestruturação na empresa, e o desespero se instalou em sua casa. Ele lutou para encontrar novas oportunidades, mas as portas pareciam sempre se fechar. A insegurança pairava no ar, criando um ambiente de tensão que até mesmo Clara percebia. Jessica, preocupada, decidiu que era hora de agir. "Nós vamos superar isso juntos. Você não precisa carregar esse peso sozinho", disse ela, segurando a mão dele em um gesto de apoio. "Mas e se eu não conseguir?" Rafael questionou, a voz embargada. "Nós sempre conseguimos até agora, não conseguimos? O amor que temos é mais forte do que qualquer desafio. E se precisar, vou arrumar um segundo emprego." Rafael a olhou, um misto de gratidão e culpa em seus olhos. "Não quero que você sacrifique seus sonhos por causa de mim." "Não é um sacrifício, é uma escolha. Estamos juntos nessa."
Ela não apenas oferecia palavras de encorajamento, estava disposta a agir. Com a força que só um amor verdadeiro pode proporcionar, Jessica procurou empregos nas redondezas e conseguiu um trabalho temporário em uma loja de livros. O novo emprego trouxe consigo um leve alívio financeiro, mas também significava longas horas longe de casa. A mudança na rotina afetou Clara, que sentia a ausência da mãe. As noites eram mais silenciosas e, por muitas vezes, Rafael se via encarregado de cuidar da filha e da casa. A pressão aumentava, mas ele se esforçava para manter um semblante de tranquilidade, mesmo quando a insegurança o consumia. Durante um jantar, após uma semana particularmente difícil, Clara perguntou, com a sinceridade de uma criança: "Papai, por que mamãe está sempre fora? Eu sinto falta dela." Rafael olhou para a filha, tentando encontrar as palavras certas. "Ela está trabalhando duro para que possamos ter um lar confortável, meu amor. E ela ama muito você." Clara fez uma careta, não compreendendo completamente, mas confiando na resposta do pai. "Eu só quero que ela fique aqui com a gente." As palavras da filha cortaram o coração de Rafael. Ele sabia que precisava encontrar um equilíbrio entre as necessidades da família e os desafios que enfrentavam. Em uma noite em que Jessica estava em seu turno, Rafael se sentou com Clara no sofá e propôs uma ideia. "Que tal fazermos uma surpresa para a mamãe?" Os olhos de Clara brilharam e a ideia começou a tomar forma. Eles decidiram preparar um jantar especial, algo que Jessica poderia desfrutar ao voltar para casa. Com a ajuda da filha, Rafael começou a cozinhar. Embora a refeição não tivesse a mesma habilidade que Jessica teria, a energia e o amor que colocaram na preparação tornaram um momento especial. Quando Jessica chegou, o cheiro da comida e a visão do ambiente decorado com flores e velas a surpreenderam. "O que é tudo isso?" perguntou, olhando em volta emocionada. "Uma surpresa, para você saber o quanto te amamos", respondeu Clara, pulando de alegria. Jessica ficou emocionada e as lágrimas brotaram em seus olhos. Ali estava a evidência do amor e da união que ainda permaneciam, mesmo em meio aos desafios. "Eu amo vocês dois", exclamou, envolvendo ambos em um abraço apertado. A refeição que se seguiu foi marcada por risadas e partilha de histórias. Rafael percebeu que, mesmo diante das dificuldades, a conexão que tinham era mais forte do que qualquer obstáculo. Eles eram uma equipe e juntos poderiam enfrentar qualquer adversidade. E assim a travessia dos anos 90 continuou, cheia de altos e baixos, mas sempre sustentada pelo amor que nutria suas almas e os unia como família. O início dos anos 2000 trouxe novos ventos, mas também os desafios inevitáveis da vida. A vida de Jessica e Rafael seguia seu curso, marcada por momentos de alegria e, infelizmente, pelas dores da perda. Clara estava crescendo e se tornando uma jovem cheia de sonhos, mas as sombras da vida adulta começaram a se aproximar do casal. O que antes parecia uma aventura, agora se tornava uma realidade, e as responsabilidades pesavam sobre os ombros de ambos. As tristezas chegaram, e com elas as primeiras perdas que abalariam as estruturas de seu amor. A mãe de Rafael, uma mulher forte e cheia de vida, adoeceu repentinamente. A notícia de que ela estava com câncer foi um golpe duro para toda a família. Rafael sempre fora próximo de sua mãe, que havia sido sua maior apoiadora ao longo da vida. Jessica também se sentia profundamente afetada. A mulher que sempre a tratou como uma filha, agora lutava pela vida. As visitas ao hospital tornaram-se frequentes e o ambiente em casa se tornava cada vez mais pesado. A cada visita, Rafael lutava contra as lágrimas. Ao lado de Jessica, tentavam manter a esperança viva, mas os olhares de preocupação se tornaram constantes. A vida parecia um turbilhão, e as dificuldades financeiras que ainda persistiam faziam cada dia parecer uma batalha. "Eu sinto que não estou fazendo o suficiente", confessou Rafael em uma noite, enquanto observava a lua pela janela. "Você está fazendo tudo o que pode. Não podemos controlar as circunstâncias", Jessica respondeu, colocando a mão no ombro dele, tentando oferecer conforto. A luta da mãe de Rafael durou meses. Ela foi uma guerreira, mas em um dia chuvoso de abril, o telefone tocou e o coração de Rafael despencou. A voz do médico, embora gentil, trazia a notícia que temia. Sua mãe havia falecido. O luto tomou conta da casa. Clara, com apenas 10 anos, viu a tristeza em seus pais e não compreendia completamente o que estava acontecendo. Ela se lembrou da avó como uma mulher carinhosa, que sempre a enchera de doces e histórias, e sentiu uma ausência imensa em seu coração. Jessica,
mesmo em sua dor, fez o possível para explicar à filha o que acontecera. Às vezes, as pessoas vão embora, mas elas sempre viverão em nossas memórias, disse Jessica, tentando confortar Clara. As semanas seguintes foram repletas de lágrimas e memórias compartilhadas. Rafael se sentia perdido, como se uma parte de si tivesse sido arrancada. O peso da perda era imenso, e mesmo o amor de Jessica não parecia ser suficiente para curar a ferida que se abria dentro dele. Ela estava sempre ao seu lado, mas as palavras de consolo se tornavam difíceis. Eu não consigo lidar com isso, Jess. Ele confessou uma noite enquanto se deitava ao seu lado. Sinto que estou me afundando. Não tenha medo de se sentir assim. Estou aqui para você, sempre. Jessica disse abraçando-o com força. Mas o luto não era o único peso que carregavam. Em meio a essa turbulência, Jessica recebeu a notícia devastadora da morte de uma amiga próxima, Ana, que também lutava contra o câncer. O impacto da perda foi tão intenso que Jessica se sentiu paralisada. O mundo ao redor parecia desmoronar, e ela teve que lidar com sua dor enquanto tentava ser um suporte para Rafael. Em um momento de fraqueza, ela se permitiu chorar, sentindo-se impotente diante da situação. Rafael, percebendo sua tristeza, tomou a iniciativa de ser o apoio que ela precisava. Você não está sozinha. Podemos passar por isso juntos, disse ele, segurando seu rosto entre as mãos e olhando em seus olhos. Essa troca de forças, mesmo em meio ao luto, foi fundamental para que ambos encontrassem um novo caminho. Com o tempo, as lágrimas começaram a se transformar em risos nas memórias compartilhadas. A vida tinha seus altos e baixos, e eles aprenderam a apreciar os momentos de felicidade, mesmo que pequenos, como os mais preciosos. Nos meses seguintes, Rafael e Jessica se dedicaram a criar um ambiente de amor e apoio para Clara. Juntos, encontraram conforto em pequenas coisas: o cheiro do café pela manhã, os abraços apertados antes de dormir e as noites em que contavam histórias um ao outro. A conexão entre eles se tornou ainda mais forte, e eles descobriram que o amor poderia ser uma força poderosa, mesmo nos momentos mais sombrios. Um dia, enquanto caminhava no parque, Rafael parou e segurou a mão de Jessica. Não sei como teria conseguido lidar com tudo isso sem você. A vida é muito mais fácil quando estamos juntos, ele disse, seu olhar sincero. Jessica sorriu, reconhecendo que, mesmo diante das perdas, haviam aprendido a valorizar cada momento. O amor deles era uma força que desafiava a dor e a tristeza, e a vida continuava a oferecer novas oportunidades. O tempo passou, e com ele a vida foi se reconfigurando. Jessica encontrou inspiração em suas experiências e começou a escrever novamente, desta vez sobre a resiliência que encontraram em meio às adversidades. Rafael a apoiou em cada palavra, cada linha escrita. Essa nova fase trouxe um renascimento em suas vidas, e a capacidade de transformar dor em arte os uniu ainda mais. Assim, enquanto o peso das perdas ainda existia, o amor que construíram juntos serviu como um alicerce para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. Eles descobriram que, mesmo em meio à tristeza, a vida continuava a surpreendê-los, e juntos poderiam transformar suas histórias em um legado de amor e força. O tempo, implacável como sempre, avançou, e ao virarem a esquina de suas vidas, Jessica e Rafael já se viam na casa dos 60 anos. As rugas e os cabelos brancos se tornaram parte de sua realidade, mas isso não diminuiu o amor que sentiam um pelo outro. A jabuticabeira, que plantaram juntos anos atrás, florescia mais do que nunca, oferecendo frutos doces que lembravam os melhores momentos da vida. Eles se sentavam sob a sombra da árvore, conversando e relembrando histórias, enquanto a vida continuava a fluir ao seu redor. Rafael ainda olhava para Jessica como se ela fosse a garota que conhecera na calçada, anos atrás. Os olhos dela, apesar das marcas do tempo, ainda brilhavam com a mesma intensidade. Os dois encontraram alegria nas pequenas coisas, como preparar refeições juntos ou dançar ao som de músicas antigas. Os anos não tinham apagado a chama que os unia, mas a vida começou a lançar novos desafios. Certa manhã, enquanto preparavam o café da manhã, Jessica olhou para o armário e hesitou ao tentar lembrar de um ingrediente simples: sal. Rafael, observando a cena, achou que era apenas um pequeno deslize e riu, dizendo: "Você está ficando esquecida, hein?" Ela riu também, mas a risada não disfarçou a sutil preocupação que crescia dentro dela. Nos dias que se seguiram, os pequenos esquecimentos se tornaram mais frequentes. Uma receita esquecida aqui, um compromisso ausente ali. Rafael, embora preocupado, tentava não pensar muito nisso,
convencendo-se de que era apenas uma fase normal da vida. Mas a realidade se tornou impossível de ignorar. Um dia, enquanto caminhavam pelo parque, Jessica parou subitamente, perdida em pensamentos, tentando se lembrar do nome de um amigo comum. "Você sabe", ela começou, mas a frase desapareceu antes que pudesse terminá-la. O olhar de Rafael se transformou em preocupação genuína. Os sinais eram sutis, mas constantes. Após muitas hesitações, Rafael decidiu que era hora de procurar um médico. Ele queria ter certeza de que tudo estava bem. A consulta foi marcada, e a sala de espera parecia um labirinto de ansiedade e incerteza. A mão de Jessica tremia levemente enquanto esperavam pelo diagnóstico, e Rafael apertou sua mão, tentando transmitir força. O médico entrou, e após algumas perguntas e testes, o resultado veio: Alzheimer. As palavras pairaram no ar como uma sombra pesada. O mundo ao redor parecia girar mais devagar, enquanto Rafael processava a informação. Jessica, que sempre fora tão cheia de vida e vigor, estava prestes a enfrentar um desafio que mudaria tudo. "Eu vou te perder, Jess." A voz de Rafael saiu quase como um sussurro, carregada de medo e desespero. Ela olhou nos olhos dele, um misto de tristeza e coragem refletido em seu rosto. "Não agora e não completamente. Ainda temos tempo." Essas palavras, embora simples, se tornaram um mantra. Decididos a enfrentar a situação juntos, Jessica e Rafael se comprometeram a viver cada dia intensamente, celebrando cada momento que ainda tinham. Eles não sabiam o que o futuro reservava, mas estavam determinados a aproveitar o presente. Rafael tornou-se o cuidador e protetor de Jessica. Criou uma rotina que incluía atividades que estimulavam a mente dela, como quebra-cabeças e leituras em voz alta. Embora a doença tornasse os dias mais desafiadores, ele se recusava a deixar a tristeza tomar conta. Em vez disso, cada dia era uma oportunidade de criar novas memórias, mesmo que temporárias. Jessica, por sua vez, se sentia vulnerável, mas também determinada a lutar. Ela escrevia em seu diário, registrando seus pensamentos e sentimentos, na esperança de que essas palavras pudessem servir como um lembrete de quem era. "Lembre-se de que somos mais do que a memória", disse Rafael, enquanto liam juntos trechos de seu diário. "Nossa história não está apenas nas palavras, mas no que vivemos." O amor deles se tornou ainda mais forte diante da adversidade. Eles transformaram a dor em propósito, decidindo que não se deixariam abater. Em uma de suas conversas, Jessica olhou para Rafael e disse: "Vamos escrever um livro juntos, um livro sobre nós, sobre a nossa história." "Uma história que vai além da memória", respondeu Rafael com um sorriso, admirando a determinação dela. E assim, o projeto começou. Em vez de se deixarem levar pelo medo do futuro, eles canalizaram sua energia na criação de algo que poderia ser preservado, algo que resistiria ao tempo e à doença. A ideia de escrever um livro tornou-se um farol em meio à tempestade que se aproximava. Um projeto que uniria suas almas, mesmo quando as palavras começassem a falhar na mente de Jessica. Rafael preparou um pequeno caderno, um presente simbólico para o início de suas memórias compartilhadas. A capa era simples, mas dentro havia espaço para que cada um deixasse sua marca. Eles decidiram que começariam contando a história de como se conheceram, revivendo o momento mágico em que suas vidas se cruzaram. "Lembra daquele dia em que você derrubou todos aqueles livros?" perguntou Rafael, sorrindo ao recordar. "Eu pensei que você fosse uma artista desastrada." Jessica riu, seus olhos brilhando como se fossem duas estrelas em uma noite clara. "E eu pensei que você era um príncipe que tinha saído de um filme." A troca de lembranças fluiu como um rio. Cada palavra um testemunho do amor que construíram. Com cada capítulo escrito, eles mergulhavam em memórias. As viagens de bicicleta, os concertos de música ao vivo, os filmes que assistiram de mãos dadas. Rafael se certificava de registrar cada detalhe, desde as pequenas coisas até as grandes realizações. Eles se lembraram das brigas e das reconciliações, dos sonhos compartilhados e das dificuldades que enfrentaram juntos. Jessica começou a perceber que, apesar de algumas memórias estarem se dissipando, outras permaneciam intactas, fortalecidas pela simplicidade de seus momentos juntos. Havia uma beleza inegável na vulnerabilidade que compartilhavam. Um dia, enquanto revisavam um trecho sobre a noite em que se casaram, ela olhou para Rafael e disse: "Eu sinto que mesmo quando eu não me lembrar, sempre vou sentir você aqui. O amor que temos é maior do que qualquer lembrança." "E isso é o que importa", respondeu Rafael com a voz suave. "Nosso amor é a verdadeira história."
Estamos criando algo que resistirá ao tempo, mesmo que eu tenha que ser a voz de suas memórias. A dedicação ao projeto transformou suas tardes. O quintal se tornava um santuário onde poderiam escapar das sombras da doença. Escreveram sobre os momentos alegres, mas também sobre os desafios que enfrentavam, como o dia em que Jessica, após um longo silêncio, disse: "Não consigo lembrar onde deixei o livro que estava lendo." Rafael, segurando sua mão, olhou nos olhos dela e falou: "Não se preocupe com isso. O que realmente importa é o que nós vivemos juntos. Nossos momentos, eles são eternos." Com o tempo, as palavras de Jessica começaram a se tornar cada vez mais fragmentadas. Algumas tardes, ela se perdia no meio de uma frase, e Rafael, com um olhar compreensivo, encorajava a voltar, mas sempre com um amor imenso e sem pressa. Era como se ele estivesse tentando capturar cada instante, como o fotógrafo que nunca se cansa de fazer cliques. "Você se lembra da nossa primeira dança?" perguntou Rafael, em um desses dias em que as memórias pareciam mais distantes. Ela fechou os olhos, tentando se lembrar. "Eu? Talvez." Estava em um lugar com muitas pessoas, música tocando. Era como se o mundo tivesse desaparecido. "Sim. Era nosso momento. Dançamos como se fôssemos os únicos no mundo", ele disse com um sorriso mais largo. "Prometi que sempre dançaríamos juntos, independentemente do que acontecesse." E assim, enquanto escreviam, Rafael sempre se lembrava de dançar com Jessica, mesmo quando ela já não se lembrava dos passos. Ele a puxava para mais perto, envolvendo-a em seus braços e girando-a levemente. Eram momentos de pura mágica que criavam novas memórias, mesmo em meio ao sofrimento da doença. As páginas do livro cresciam, e com cada capítulo escrito, o amor deles se tornava mais profundo. Rafael lia para ela, mesmo quando Jessica não conseguia acompanhar. Ele sentia que era sua missão mantê-la ancorada, mostrando a ela que, embora a memória pudesse falhar, o amor continuaria a existir em cada palavra que eles haviam escrito. Um dia, enquanto estavam sentados na varanda, Jessica olhou para ele e disse: "Rafael, mesmo quando eu não me lembrar de você, sempre estarei com você. Nosso amor é como a jabuticabeira. Mesmo quando as folhas caem, as raízes continuam firmes." "E eu estarei aqui, sempre", prometeu Rafael com os olhos marejados. Ele sabia que o tempo era precioso e cada dia que passavam juntos era um tesouro a ser guardado. Finalmente, o livro foi concluído. Nas páginas finais, escreveram uma dedicatória um para o outro. Jessica olhou para o Rafael e com a voz suave, leu em voz alta: "Para Rafael, meu amor eterno. Obrigada por me lembrar de quem sou, mesmo quando eu não consigo mais me lembrar." As lágrimas escorriam pelo rosto de Rafael enquanto ele escutava, sentindo a profundidade da conexão que ainda existia entre eles. "Você sempre será meu amor, Jess. Independentemente do que aconteça, você é a mulher que eu escolhi e sempre escolheria." Os dias tornaram-se mais difíceis, e as memórias de Jessica começaram a se desvanecer como folhas ao vento. Mas Rafael estava lá, segurando a mão dela, lendo o livro que haviam escrito juntos. Suas palavras ecoando como um mantra de amor e esperança. O tempo, implacável em seu curso, avançava como uma sombra sobre a vida de Rafael. As folhas da jabuticabeira balançavam ao vento, enquanto o calor do sol da tarde filtrava-se entre os galhos, criando um mosaico de luz e sombra no quintal. A casa, uma vez repleta de risos e memórias vibrantes, agora parecia carregar um peso silencioso. O livro que Jessica e Rafael haviam escrito juntos repousava na mesa, suas páginas amareladas testemunhando um amor que desafiava as dificuldades do tempo. A saúde de Jessica deteriorou-se gradualmente, e as visitas ao médico tornaram-se mais frequentes. Em cada consulta, Rafael se segurava firme, mesmo quando a esperança se esvaía. Ele se lembrava de sua promessa de sempre estar ao lado dela, independentemente do que acontecesse. Contudo, a luta contra o Alzheimer parecia ser uma batalha perdida, e as manhãs começaram a ser marcadas por silêncios que antes não existiam. Uma tarde, enquanto Rafael lia em voz alta o livro que haviam escrito, Jessica olhou para ele com um semblante sereno, mas confuso. Ele sentia que havia algo diferente no ar, uma sensação estranha que o envolvia. Ela não respondeu quando ele a chamou, e pela primeira vez ele percebeu que os olhos dela não brilhavam mais com a mesma intensidade. O espaço entre eles parecia mais amplo, como se o mundo tivesse se distanciado. Nos dias que se seguiram, a fragilidade de Jessica tornou-se mais evidente. Rafael decidiu não deixar que a tristeza o dominasse, mas as noites eram longas e solitárias. Ele se sentava ao lado dela, contando histórias,
relembrando os momentos alegres, as danças sob a chuva e as risadas compartilhadas. O amor que sempre foi um abrigo, agora era uma lembrança em meio à dor da perda iminente. Certa noite, enquanto o céu se cobria de estrelas, Jessica estava deitada na cama com um semblante calmo. Rafael segurou sua mão, sentindo a suavidade de sua pele, a familiaridade que ainda existia entre eles. Ele começou a ler em voz alta, tentando se conectar com a parte dela que ainda estava presente. Para Rafael, meu amor eterno, obrigada por me lembrar de quem sou, mesmo quando eu não consigo mais me lembrar. Ele pausou, sua voz embargada pela emoção. Jessica virou a cabeça levemente e por um instante pareceu reconhecer a presença dele. Os olhos dela brilharam, mas logo se apagaram novamente. Rafael, com o coração partido, continuou a ler, sabendo que as palavras eram tudo o que restava entre eles. Era um elo invisível, um fio de amor que ainda os unia, mesmo que a memória de Jessica estivesse se desvanecendo. Na manhã seguinte, a casa estava envolta em um silêncio profundo. O sol brilhava, mas Rafael não sentia seu calor. Ele entrou no quarto e encontrou Jessica dormindo pacificamente. A respiração dela era suave, mas havia uma quietude que sugeria que ela não estava apenas sonhando. Ele se aproximou, segurando a mão dela com força, mas o toque não despertou a amada que ele conhecia. Jessica, sussurrou, sua voz cheia de esperança e dor. Você sempre será meu amor. Acorde, por favor. Mas não houve resposta. O mundo ao redor parecia ter parado, e Rafael sentiu o peso da realidade. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto enquanto ele a observava. A mulher que um dia lhe trouxera tanta luz, agora envolta em uma paz que ele nunca desejou. A jabuticabeira no quintal florescia cheia de frutos, mas Rafael não conseguia ver sua beleza. Ele pegou o livro que haviam escrito juntos, abrindo na dedicatória. As palavras de Jessica ainda ecoando em sua mente. Cada letra representava uma parte dela que permaneceria com ele, mesmo após sua partida. Nos dias que se seguiram, Rafael organizou uma pequena cerimônia para despedir-se. Amigos e familiares se reuniram para celebrar a vida de Jessica. Ele falou sobre o amor deles, como construíram um mundo juntos e como a memória dela ainda queimava em seu coração. O livro, agora um símbolo de sua história, foi colocado ao lado dela, como um testemunho de que o amor verdadeiro nunca desaparece. Quando tudo terminou, Rafael voltou para casa sentindo-se perdido. Ele se sentou sob a jabuticabeira, o livro em seu colo. A natureza continuava seu ciclo, indiferente à dor que ele sentia. A lembrança de Jessica estava gravada em sua alma, e ele sabia que, embora ela não estivesse mais ao seu lado, o amor deles resistiria ao teste do tempo. Ele abriu o livro mais uma vez e começou a ler em voz alta, as palavras fluindo como um rio. Enquanto lia, as memórias de Jessica voltaram à vida em sua mente. Ele sabia que, enquanto tivesse o livro, ainda poderia encontrá-la, mesmo que fosse apenas em palavras. O amor que compartilharam era eterno, e com isso, ele encontraria a força para seguir em frente. Rafael fechou o livro e olhou para o céu, onde as estrelas começavam a aparecer. Ele sorriu, lembrando-se de Jessica como a mulher que um dia derrubou livros na calçada e roubou seu coração. Em cada lágrima havia amor, em cada suspiro havia gratidão. E assim, sob a sombra da jabuticabeira, ele fez uma promessa silenciosa: nunca a esqueceria.